E aí, pessoal, e começou a super concentração, e esse é o primeiro tema, porque tem uma lista que faltou um jogador, isso mesmo, um jogador. Tem também algo sobre Walter Kahneman e a discussão sobre torcida. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes fico com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas, ganhando em dólar, na segurança de casa. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Isso é preciso um computador ou um celular com internet. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Portanto, clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta a sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, separei aqui uma série de conteúdos, tá? Porque a gente tem a lista, o início da super concentração, que foi hoje às 7 da manhã, e tem um jogador que está fora. Eu vou discutir sobre ele, porque eu tinha separado para a gente falar só sobre ele, e ele ficou fora, que é o Douglas Costa, e a gente vai falar sobre isso. Porque antes, dois assuntos rápidos aqui. O primeiro deles, Walter Kahneman. Ele ontem foi julgado e pegou um jogo. Apenas um jogo, já cumprido, portanto está liberado para jogar. Ele teve o julgamento ontem daquela expulsão ainda em um jogo do Campeonato Brasileiro. O julgamento foi de um jogo, então não tem nenhum efeito prático esse julgamento. E o segundo assunto também rápido aqui é que nós tínhamos especulado pelo que se falou através da ação do governo do estado, da possibilidade de torcida no enfrentamento do Grêmio contra o Ceará, a volta da torcida. E isso acabou adiado. Uma reunião entre os clubes ontem definiu que no mês de setembro nós não teremos nenhuma novidade. Então não teremos torcida no jogo contra o Ceará e não teremos torcida no mês de setembro. Os clubes vão fazer alguns movimentos para que todos entrem juntos com os mesmos protocolos, ou seja, não um lugar que bote 15 mil, outro que bote 2.500, a ideia é criar uma unidade. Sinceramente, eu acho que está na hora de acelerar esse processo, está muito amarrado, tá? Tem que acelerar, é preciso acelerar o processo. A gente tem protocolos rígidos, é verdade, mas a gente tem que discutir. Ontem o presidente Romildo lançou um áudio falando que a próxima reunião dos clubes é no dia 28. Hoje é dia 9. Ontem foi dia 8. 20 dias depois, o que demora 20 dias para reunir novamente? Então, não sei, mas enfim, eles estão ali, as discussões ali, às vezes a gente não entende muito, mas enfim, vai ficar para o dia 28 para ver se esses protocolos vão se movimentar. Portanto, e por fim, a lista de relacionados. Luiz Felipe concentrou todo mundo. Olha só, Breno e Chapecó, os goleiros, os laterais, Cortez, Diogo Barbosa, Guilherme Guedes, Leonardo, Léo Gomes, Rafinha, Wanderson e Vitor Ferraz. Todos concentrados. Os zagueiros Jeromel, Kahneman, Paulo Miranda, Rodrigues e Juan. Os 5 zagueiros que o Grêmio tem no grupo. Os volantes Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos, Vitor Bobsin e Vija Sante. Os meias, Campas, Jean-Pierre e Jonathan Robert. Os atacantes, Alisson, Borja, Churin, Diego Souza, Everton, Ferreira, Léo Pereira e Luiz Fernando. E aí, um jogador. Quem não está na lista? Douglas Costa. Nós que projetávamos um Douglas Costa como um coringa ou algo que pudesse ser uma grande surpresa, por quê? Porque as informações que vêm da Arena com relação a Douglas Costa é de que houve evolução no seu quadro. Ele já não estava treinando com bola, mas já estava liberado para os treinos físicos. E eu estava com a sensação de que a gente poderia ter uma novidade. E eu, inclusive, estava ontem, construí a noite, assim, pensando em cima das informações, dei um monte de ligação ontem de noite para saber o que tinha de novidade, o que a gente poderia imaginar com relação a Douglas Costa. E, para minha surpresa, é o único jogador no DM,
O único jogador fora dessa super concentração, que essa concentração aqui, ela tem um componente, ela também tem o componente de união do grupo. Ela coloca aqui, com certeza, muitos jogadores que não estarão no jogo. Muitos jogadores. E aí, por que o Douglas Costa não concentrou? Aí vai se dizer, César, ele está entregue à fisioterapia e tal, ele não precisa estar na concentração, ele está fora do jogo. Sim, mas aqui vão ter muitos jogadores que estão fora do jogo. O Grêmio não vai conseguir relacionar todos esses. Nós estamos falando de muitos atletas e, olha, 10 deles estão fora do jogo. 10 deles. Então, me chamou atenção isso. Porque o Douglas talvez a grande liderança técnica do grupo, a gente precisa muito dele, eu sei que ele não, e fica evidente que ele está completamente fora dos planos pro jogo, mas o Grêmio está em regime de super concentração, visando uma decisão, e o seu líder técnico podia fazer parte disso. Podia fazer parte. Por quê? Porque ele vai se encontrar com os caras no treino. O Grêmio que está treinando todos os dias pela manhã, né? E vai colocar com certeza a partir de agora esse grupo para tentar se adaptar ao horário do jogo e tal, enfim, e a discussão vai se dar por aí. Me surpreendeu, não me agradei disso aqui. Achei que poderia fazer parte, mesmo entendendo que a gente sabe que ele está com dificuldade. Lembrando, primeira divulgação da questão envolvendo a lesão do Douglas, lá no jogo contra o Flamengo, foram 10 dias. Depois veio 28 dias. Os 10 dias colocariam o Douglas neste jogo. Acabou se confirmando os 28 dias, ou mais do que os 12, 13, 15 dias desse jogo, né? Então a gente tem essa sensação, essa situação bem clara aqui. O Douglas realmente teve uma lesão um pouquinho mais séria e vai ficar os 28 dias, ou parte deles, ou grande parte desses dias fora do time. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que ele estava evoluindo, pelo menos essas são as informações, ou eram as informações que estavam chegando. Estavam chegando. Muitas dessas informações estavam chegando. Então o que a gente tem é um Douglas na fisioterapia ainda, não liberado e, curiosamente, fora dessa super lista, dessa lista que envolve todos os jogadores, inclusive jogadores que a gente sabe, por exemplo, vocês acreditam que o Léo Gomes vai poder jogar? Então o Grêmio concentrou todos, menos um. Menos um. E a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que poderia fazer parte, o Grêmio precisa de todas as lideranças, espero que o Douglas esteja em todos os ambientes do jogo, porque é fundamental para o Grêmio a sua participação como liderança técnica e também como a grande estrela do grupo do Grêmio. O Grêmio tem, na super concentração para a decisão de Copa do Mundo, como disse o presidente Romildo, uma ideia de união muito forte. A gente conta demais que o Grêmio consiga fazer neste jogo uma partida realmente de exceção e vença. Vencendo a partida, aí depois a gente começa a pensar no resto. Domingo vai ser um dia muito especial para todos nós, porque nós precisamos de mais disso. Está aberta a super concentração. Que o Grêmio tenha sorte, porque nós vamos torcer muito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.